O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enfim, deu a sua resposta, a sua decisão. Nessa decisão, ele defendeu a manutenção da nova lei da dosimetria. Essa regra diminui o tempo de prisão para condenados por crimes contra a democracia, como os do 8 de janeiro. Entre os condenados está o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu a lei no mês de maio, mas Paulo Gonet afirmou que a regra deve valer até o julgamento definitivo. Na decisão, o procurador afirmou que a definição das penas cabe ao Congresso Nacional. Disse ainda que a Justiça não deve interferir nas discussões dos deputados e senadores. Agora, o Supremo Tribunal Federal vai julgar 4 pedidos que tentam cancelar a lei. Bom, lembrando que o PL da dosimetria põe fim às infrações consideradas mais graves, não é isso, Marcelo Rocha Monteiro? Com isso, os crimes contra o Estado Democrático de Direito previstos no Código Penal foram excluídos das frações mais gravosas de progressão de regime, que são geralmente aplicáveis aos crimes cometidos com violência ou com grave ameaça. A gente preparou uma arte para exibir aí para nossa audiência, para explicar um pouquinho como é que vai ser aplicada aí essa lei, se e quando o ministro Alexandre de Moraes autorizar. Tem uma arte aqui para mostrar como é que era antes ou ainda é nesse momento e como poderá ser. Falando dos cálculos das penas, você acompanha aí na tela com a gente os novos cálculos na prática. Explica para a gente, Marcelo Rocha Monteiro. Bom, dizem que até um relógio parado acerta a hora 2 vezes por dia, né? Foi a primeira imagem que me veio à mente diante dessa manifestação do Procurador-Geral da República, né? É uma das 2 vezes que ele acertou. É exatamente isso. Cabe todas essas questões de modificação na lei para estabelecer redução de pena, redução do cumprimento de pena, são questões que cabem, que se inserem na competência do Poder Legislativo. Não é o Poder Judiciário que cria a lei. O Poder Judiciário aplica a lei. Então, se o Congresso Nacional aprova uma lei estabelecendo uma causa de redução de pena, né, essa causa de redução de pena tem que ser aplicada pelo Poder Judiciário e tem que ser aplicada retroativamente, porque essa é uma regra fundamental no direito penal. A lei que beneficia o réu retroage, a gente chama em latim de lex mitio, lei melhor, né? Ela retroage para alcançar aqueles que foram condenados antes da lei entrar em vigor. A lei que piora a situação do réu, a lei que agrava a pena, essa não pode retroagir, né? Que a gente chama de lex gravio. Eu só queria fazer uma observação. Né? Na verdade, essas pessoas que foram condenadas no 8 de janeiro foram condenadas de forma absurdamente ilegal, porque, veja, crimes de violência ou grave ameaça. Não houve emprego de violência nem de grave ameaça. Aquilo era uma manifestação que descambou para atos de depredação do patrimônio. Quando a lei fala em violência, é violência contra a pessoa, não é quebrar relógio. Não é quebrar, não que não seja errado, quebrar, é errado, claro que é errado, o dano ao patrimônio. Mas quando a lei fala em violência, por exemplo, o que é roubo? Né? Roubo é subtrair coisa alheia mediante violência ou grave ameaça. Essa violência é a violência contra a pessoa, é o ladrão que dá um soco na vítima para levar o celular. Ou é o ladrão que aponta uma arma para a vítima para levar o celular e diz, se não passar o celular eu te dou um tiro. Né? Então é contra a pessoa, não é contra a coisa. Então essas pessoas já não podiam ter sido condenadas por esses crimes. Tá? Mas, uma vez que foram condenadas, e eu não tenho nenhuma expectativa de que este Supremo Tribunal Federal anule as condenações, o caminho que o Congresso encontrou é o da redução de pena. E isso é, sem dúvida, uma prerrogativa do Congresso Nacional. Então, para esses condenados, vale o critério mínimo de cumprimento de pena para progredir para o regime semiaberto. O critério mínimo é 1/6. Né? 1/6 do cumprimento de pena, esta pessoa já pode passar do regime fechado para o semiaberto, ou se ela já está no semiaberto, ela pode passar do regime semiaberto para o regime aberto, que é o da prisão domiciliar. Diga, Marcelo Suano.
É interessante, por favor, Marcelo Monteiro, me corrija, mas a teratologia que foi criada até agora em relação a essa questão do 8 de janeiro é tão absurdo que, primeiro, não deveria nem estar existindo o PL da anistia. Segundo, não deveria nem estar pensando em anistia, deveria ter feito a anulação do julgamento, porque está todo errado e o Marcelo Monteiro bem especificou. Agora, com relação ao Paulo Gonet, é muito curioso. O ministro, desculpa, ele é procurador-geral da República, é que às vezes se comporta como ministro do Lula, às vezes se comporta como estagiário júnior de ministro do Supremo Tribunal Federal e fica acompanhando aqueles que são ministros de verdade. O que é assustador, porque ele conseguiu a proeza de algo que é inédito, perder totalmente a credibilidade. E perdeu de uma maneira tal que a pergunta que eu faço é: por qual razão ele, sendo tão amigo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive trabalha junto nas questões, isso por si só deveria ter anulado um monte de julgamento, por qual razão ele fez essa manifestação? Como ele perdeu a credibilidade, ou eles estão fazendo alguma manobra diversionária, ou então eles estão percebendo que eles têm que retirar, um termo meio deselegante, de retirar da reta, porque algo maior pode estar aparecendo por aí. Aí vem o Paulo Gonet e vem acertar nesse momento. Pelo amor de Deus, deveria ter acertado sempre. Inclusive, se afastando dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque ele é procurador-geral da República. Ele não tem que estar saindo de namorico, menos ainda estar tomando uísque lá na Europa com a autoridade do Supremo Tribunal Federal e com indivíduos que são réus ou acusados. Ele não deveria estar fazendo isso.